Fala, abençoado e abençoada. Neste momento, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes de dizer qual é a palavra que Deus vai te dizer hoje, eu quero te fazer 2 pedidos. O primeiro é que você possa curtir esse vídeo. Esse vídeo chegou até você e ele precisa, porque a palavra de Deus precisa chegar a outras pessoas. E um modo de você fazer isso, de você ajudar, de você levar a palavra de Deus, é curtindo esse vídeo. E o segundo pedido, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta aqui embaixo também inscrever-se. Porque toda semana vai chegar na sua casa uma reflexão da palavra. E a palavra de hoje, ela está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 2. Quando diz: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer, porque alguns deles vieram de longe. Essa palavra que eu acabei de ler, na verdade, ela é a narrativa da multiplicação dos pães. O contexto é muito claro. Jesus, que estava diante de uma multidão, ensinando e orando com aquela multidão, quando ele percebe que a multidão já havia muito tempo que estava com eles. Compassivo como ele é, ele diz: a multidão está com fome. Mas uma coisa que a gente muitas vezes esquece é que essa mesma cena ela já tinha acontecido. Nós lemos o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. No capítulo 6, um pouco antes, também aconteceu a mesma cena. Jesus também estava com a multidão também estava com fome, e Jesus diz aos discípulos: deem vocês mesmo de comer. E ali em Marcos 6 acontece a primeira multiplicação dos pães. Aqui, a cena é a mesma, mas mais uma vez, os discípulos não sabem o que fazer. Olha que interessante, ainda que Jesus já tivesse realizado um milagre tal qual eles estavam vivendo e necessitando naquele momento, eles ainda chegam para Jesus e dizem: Senhor, a multidão é muita e nós não temos como alimentar esse povo todo. Sabe o que é que isso traz ao meu coração? É que na maioria das vezes, o nosso problema, o problema da nossa caminhada, o problema da nossa espiritualidade não é de fé. Na maioria das vezes não é um problema de fé, mas um problema de memória. E como assim, Rogério, um problema de memória? Porque nós esquecemos muito rápido, nós esquecemos muito fácil dos tantos feitos que o Senhor já fez na nossa vida. Quantas coisas, você que está nos assistindo agora, você que está aqui comigo, quantas coisas o Senhor já realizou na sua vida? Quantas palavras o Senhor já lançou sobre a sua vida? Palavras de paz, palavras de prosperidade, palavras de crescimento. E sabe o que é que muitas vezes acontece conosco? Na primeira dificuldade ou na segunda dificuldade, nós tendemos a esquecer aquilo que o Senhor já disse que iria fazer conosco e por nós. Aqueles discípulos sabiam que Jesus poderia multiplicar o pão. E por que eles sabiam? Não é porque eles tinham ouvido falar, é porque eles já tinham visto ele fazer isso. Assim como Jesus também, eu repito, já fez tanta coisa na sua vida. Assim como tantas providências que muitos dizem: foi sorte, sorte nada.
quanta providência Deus já realizou na sua vida. É por isso que eu disse, e repito, muitas vezes o nosso problema não é de fé, é de memória. E o chamado de Deus para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como homem, como mulher, é que nós lembremos de quem Ele é. E não simplesmente vivermos da falta de memória de quem Ele é. Tem uma passagem muito linda que eu acho magnífica. Jesus vê Simão pescando, Simão que depois se tornara o grande Pedro, e Jesus vê Simão pescando, e quando ele vê Simão pescando, ele lança uma palavra sobre Simão. Ele diz: Simão, a partir de agora não serás pescador de peixes, mas a partir de agora serás pescador de homens. Vem, segue-me. Foi a palavra, foi a missão que o Senhor lançou sobre a vida daquele homem. Simão começou a seguir Jesus, contemplou os milagres, vivenciou todas as curas, as libertações, tudo aquilo que Jesus maravilhosamente fez. Jesus chegou a hora da sua paixão. Simão estava lá, na luta, cortou a orelha de Malco do soldado e disse: não, ninguém vai levar ele. E Jesus disse: calma, Simão, calma, Pedro. Foi ele quem negou 3 vezes, mas estava lá o tempo todo. Por quê? Porque Jesus já tinha falado sobre ele: você não vai mais pescar peixes, agora sua missão é pescar homens. Quando Jesus morre, passou um dia, nada aconteceu. Passou 2 dias, nada aconteceu. 3 dias, e Simão esqueceu. Simão esqueceu da palavra. Simão esqueceu que agora ele não era mais pescador de peixes, ele era pescador de homens. Simão esqueceu da palavra que o Senhor tinha lançado sobre a vida dele. E como ele esqueceu da palavra, o Evangelho vai dizer: e ele voltou a pescar. No final do Evangelho diz: Pedro voltou a pescar. E sabe o que aconteceu naquela pescaria? Ele que era um excelente pescador, ele não pescou nada. Ele jogava a rede para um lado, puxava e não vinha nenhum peixe. Ele jogava a rede para o outro, puxava e não vinha nenhum peixe. Ele jogava a rede para frente, puxava e não vinha nenhum peixe. E sabe por que não vinha nenhum peixe? Não é porque lá não havia peixe, não é porque ele não sabia pescar, mas é porque aquilo que ele estava fazendo já não era o que ele deveria fazer. Quantas vezes você está fazendo aquilo que já não é para você fazer? Quantas vezes você está batendo a cabeça numa parede, bate na parede, bate na parede, bate na parede, e o Senhor dizendo: eu já abri a porta. A porta está aqui do lado. Não, Senhor, mas é isso, não. Lembra da palavra que eu já te falei. Lembra daquilo que eu já fiz na tua vida. Lembra de tantas coisas, tantas pessoas que eu já enviei para ti, para que você entendesse qual é a sua verdadeira missão, qual é o seu verdadeiro papel. E nós estamos querendo o tempo todo fazer segundo a nossa vontade. E o Senhor o tempo todo dizendo: não, é a minha vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Pedro aquela noite não pescou nada. Nada. Jesus viu aquela cena. Ressuscitado, ele viu aquela cena. Eu fico imaginando
que da mesma forma Ele deve fazer conosco. Jesus ficou olhando de longe Pedro pescando e Jesus balançando a cabeça e dizendo: eu já falei para ele que ele não é mais pescador de peixes. Eu já falei que ele não é mais para voltar para esse local para buscar pescar. Eu já falei. E ele olha lá, olha Pedro lá de novo, Pai. Jesus chega perto de Pedro e diz: Pedro, faz o seguinte, lança a rede de novo. Pedro olha, pega a rede, joga, e quando ele puxa, a rede vem cheia de peixe. A gente pode perguntar: o que é que mudou? O pescador era o mesmo, a rede era o mesmo, o local era o mesmo, o barco era o mesmo. O que é que mudou? O que mudou é que naquela hora, Pedro estava sob a palavra dele. Pedro estava lembrando da palavra dele. E enquanto nós buscarmos fazer as coisas fora da palavra dele, nós vamos cair no mesmo erro de Pedro. Joga a rede e não vem nada. Quantos de vocês estão assim? Joga a rede e não pesca nada. Joga a rede e não pesca nada. Não, mas eu sou bom pescador. Joga a rede e não vem nada. Joga para o outro lado e não vem nada. E você dizendo: não, mas eu estudei para isso. Joga a rede e não vem nada. E fica cansado, e fica triste, e nada dá certo. O que é que está faltando? Está faltando lembrar qual foi a palavra que ele lançou sobre a sua vida. Será que ele falou que é para jogar rede? Será que ele falou que é nesse mar que são esses peixes? É por isso que eu disse, na maioria das vezes o nosso problema, ele não é de fé. Nós acreditamos tanto que nós continuamos jogando a rede. Nós acreditamos tanto que nós continuamos tentando, testando, buscando. O nosso problema não é de fé. Eu, você que está me assistindo, você que está aqui, nós somos homens e mulheres de fé. O nosso problema é de memória. Que nós esquecemos muito fácil e muito rápido do que o Senhor já fez, do que o Senhor já falou e do que o Senhor continuará fazendo por nós. Mas chega a primeira dificuldade, eu esqueço, e agora eu me desespero e eu entro em pânico. Cadê o Senhor? Aqueles discípulos estavam na segunda multiplicação dos pães, era o mesmo cenário, mas ainda assim eles diziam: Senhor, nós não temos comida para dar para esse povo todo. E Jesus diz: pessoal, eu já realizei um milagre igual a esse, eu posso fazer de novo. É só vocês lembrarem como eu já fiz. E eu te dou um código poderoso agora para você transformar a sua vida neste momento. Quem lembra quem ele é, acessa o que ele tem. Talvez você não tenha entendido, mas eu faço questão de explicar. Porque quando eu entendi isso, eu entendi que o meu esforço, a minha luta, o meu trabalho, não era buscar fazer coisas, mas era buscar conhecer quem Ele é. Sabe aquela velha não, que é sempre nova, mas aquela tão conhecida frase: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eu nem vou continuar porque você já sabe. Sabe o que é isso? É o Senhor gritando para você: lembra quem eu sou. Não esquece de mim.
nas tuas dores, nos teus fracassos, nos teus problemas, apenas lembra que eu já te tirei do buraco uma vez, que eu já providenciei aquilo que você precisava outra vez, que eu já realizei um milagre na sua vida, que eu já realizei uma cura na sua casa. Então só lembra, porque quando você lembra quem Ele é, você acessa, você toma posse, você desfruta do que Ele tem. Aqueles discípulos esqueceram. Eles esqueceram que o Senhor já tinha realizado um milagre. E por isso, mais uma vez, eles se desesperam. E todas as vezes que você esquecer o que o Senhor já fez e já falou na sua vida, é quando o desespero vai entrar na sua casa. Quer cessar o desespero? Lembra quem Ele é. Lembra o que Ele já fez. Lembra qual foi aquela palavra que Ele já lançou sobre a sua vida e que por um motivo ou outro você acabou esquecendo. Essa palavra, ela continua valendo. E se Ele falou que a sua família ia ser extraordinária, pode até ser que os seus olhos não estejam vendo, mas ela vai ser extraordinária. Porque a palavra de Deus não volta atrás, sem que antes dê o seu fruto. Apenas lembre. Apenas lembre, traga para o coração e deixe o resto com Ele. Porque o resto, o mais, Ele fará. E fará muito melhor do que você hoje está imaginando. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você imagina. Assim seja. Amém.